Há quem diga que o amor de mãe atravessa qualquer barreira e que uma mãe por uma filha ou por um filho pode fazer qualquer coisa. Mas será que existem limites? Ou qualquer coisa pode ser feita por um filho? No vídeo de hoje nós vamos contar a história de Paisley Schutz, uma história que começou em 2019 e que, graças a Deus, em fevereiro de 2022, se findou. Eu sou seu brother André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Vai vendo! Salve, salve rapaziada! Belezinha com vocês? Paisley Schutz, uma menina que foi encontrada em uma escada. E essa história é cabulosa, um tremendo caso de polícia. Por incrível que pareça, a história que foi contada por diversos sites teve algumas versões malucas, mas nós vamos tentar trazer aqui a mais coerente e, lógico, a verdadeira, com a maior riqueza de detalhes. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil chegou a versão de que a garota que sumiu no ano de 2019 foi encontrada agora em 2022, porém estava em uma casa abandonada. E isso não é verdade. A história é mais conturbada do que você imagina. E por falar em histórias conturbadas e esses detalhes de casos policiais, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de me acompanhar com o sininho badalado, o like maroto fixado e o conteúdo compartilhado. Vamos para a história que eu já estou falando demais. Paisley Schutz, a filha de um casal de jovens que acabou tendo um desaparecimento que foi assim algo chocante. O caso que aconteceu lá no estado de Nova York, nos Estados Unidos, ganhou uma repercussão grandiosa agora quando teve a solução do caso. E esse caso, ele, apesar de dividir opiniões, ele traz alguns detalhes onde investigações acabam trazendo um leque de possibilidades. A filha de Kirk Schutz Jr., de 32 anos, e também de Kimberly Cooper, de 33 anos, estava desaparecida desde 2019. A garota, que atualmente está com 6 anos, tem uma irmã mais velha, a qual não teve o seu nome revelado, e acredito que por conta de preservar a imagem das crianças. Até então, a informação que tinha é que a criança tinha sido sequestrada após ela ter sido retirada da guarda dos seus pais e entregue a uma outra família. E um detalhe importante, esta família, até o presente momento, ninguém pode dizer que é A ou B. Algumas pessoas cogitam que estaria com a avó materna da criança e outras pessoas cogitam que seria outra família. Mas até o presente momento, não tem informações de quem adotou essa criança. Ou melhor dizendo, quem estava com a guarda dela e agora tem novamente. Em 13 de julho de 2019, aos 4 anos de idade, essa garota sumiu, desapareceu. E a principal pessoa apontada como a sequestradora da criança seria sua própria mãe Kimberly. Devido tratar de uma criança e também estar sobre o sigilo de investigação, esse caso não ganhou muita repercussão nos Estados Unidos e meio que foi abafado. Não foi algo estendido aqui, não só para os Estados Unidos como para todo o Brasil, como por exemplo o caso Flor de Lis. Então, graças a isso, não existem muitos dados sobre o ocorrido na época. Um detalhe também importante em tudo isso é que a família foi ouvida. E quando eu digo a família ouvida, não só a família que era os pais biológicos e os avós biológicos, como também quem adotou a criança. Porém, esse caso aqui, que aparentemente é algo de amor e ódio, nós vemos aí que tem aquela dica que eu costumo dizer em todos os meus vídeos. Todas as vezes que você vê uma cortina de fumaça ou uma casca de banana, ali é o foco. E isso por quê? As primeiras informações que foram trazidas sobre este caso foi diretamente do pai da criança, porque o pai tinha dito para os policiais que foram investigar o caso que a mãe da criança tinha sumido também junto com a criança e que ambas tinham sido, então, tinham ido para um outro lugar.
A mãe, revoltada por perder a guarda da criança, decidiu pegar ela de volta à força e sumir. Na ocasião, o avô paterno também acabou dando, digamos que, a mesma versão do caso e confirmando que a jovem Kimberly tinha sumido com sua filha e que ninguém mais tinha contato de nenhuma delas. E repito, todas as vezes que você vê esse tipo de cortina de fumaça, ali está o foco. A princípio, como a polícia não tinha um mandato de prisão e não podia fazer muitas coisas, ficou só naquela de perguntas. E de vez em quando eles iam para a residência para novamente fazer novas perguntas. Como eles eram limitados, entravam só em alguns cômodos da casa e depois iam embora. Entretanto, tem um detalhe que chama muita atenção. Algumas pessoas que estavam em cidades vizinhas davam informações, né, às testemunhas, de que viam a garota em pontos diferentes da cidade. E isso começou a chamar a atenção da polícia. A polícia começou a dar, digamos que, uma disposição a mais para isso, uma atenção diferenciada. Só que, como não tinha um mandato de prisão e como as informações eram um pouco que desencontradas, a polícia já tinha dado esse caso como perdido. Porém, em fevereiro de 2022, houve uma coisa que mudou toda a situação. Lembrando a todos um detalhe de suma importância. O pai não morava mais com a mãe da criança, e ele morava com o avô da criança, ou seja, o pai dele. Só que a informação de uma testemunha que não teve sua identidade revelada garante que viu a criança na mesma residência onde ela morava com os pais biológicos. Então, a polícia decidiu fazer uma coisa diferente e abrir aí uma investigação. Montando uma operação, então, no dia 10 de fevereiro de 2022, a polícia decidiu fazer o quê? Colocar diversos policiais ao redor da casa, enquanto 2 policiais fardados entravam na mesma e, além de interrogar, faziam questão de vasculhar toda a casa. Quando chegaram na residência, encontraram tudo normal e não tinha nada aparentemente fora daquilo que eles já tinham visto. As perguntas eram com as mesmas respostas e ali eles pensavam que não ia ter mais nenhum desenrolar de toda essa trama. Porém, uma coisa chamou muita atenção. Havia um porão dentro da casa. Dentro desse porão, não era um porão, digamos que como qualquer outro porão. Parecia mais um apartamento, com o nome da criança escrito em uma das paredes. Inclusive, não tinha somente um quarto, tinham mais de um quarto, ou seja, 2 quartos havia dentro daquela parte do porão, com direito a uma cozinha e uma sala bem ajeitadinha. O que é mais estranho em tudo isso, que quando a polícia começou a questionar isso, o avô da criança fez questão de dizer que não, aquilo não tinha nada a ver, que ali era um quarto que eles fizeram para que quando a criança voltasse, ela pudesse morar lá. Um detalhe de suma importância é que quando a polícia já estava para ir embora, estranharam um detalhe. A escada por onde eles desceram até esse porão, ela tinha uma coisa diferente. Em uma rachadura dava para se ver um tecido. Mas não era um tecido que faz parte de um carpete ou algo do tipo. Era um tecido de roupa. Decidiram então pegar ferramentas e, lógico, já desmontar muito rápido ali aquela escada improvisada. E descobriram o quê? A criança Paisley Schutz junto com sua mãe Kimberly. Quando encontraram elas então, enrolada em muitos cobertores e também alguns travesseiros, descobriram toda a trama. Durante todo o tempo, a criança estava ali escondida. Ou seja, o foco daquela cortina de fumaça estava justamente ali na casa. E o fato do pai ter dito que a mãe estava com a filha e que ela havia sequestrado a criança, realmente era verdade. Ou seja, mistura de meias verdades com detalhes que conduziam a outro horizonte. A polícia, então, já, lógico, pegou a criança, levou ao hospital
a qual foi constatada que não tinha problema algum e, dentro de poucas horas, ela já estava restabelecida, sorrindo e alegre, como se nada tivesse acontecido. A sua irmã estava com a outra família e, lógico, ela acabou retornando para a família. Mas um ponto que chama muita atenção é que os pais foram presos. Apesar de que o pai biológico, junto com o avô biológico, logo em seguida, eles foram soltos, devido a eles terem cooperado, entre aspas, em alguns detalhes, a mãe ficou presa ainda, pelo fato de ter um mandato de prisão por ela ter sequestrado a criança. Embora Paisley agora esteja com a sua outra família, vivendo junto com a sua irmã e mais tranquila, no final ficamos sabendo do que tinha acontecido. Uma das babás decidiu revelar o motivo, a razão, a causa e a circunstância pela qual a criança havia sido adotada, e os seus pais perderam a guarda definitivamente. O pai, que já tinha um histórico conturbado, além de ser dependente químico, uma pessoa que já teve problemas com substâncias ilícitas, eles tinham uma empresa, uma construtora, faziam pavimentações. E essa empresa tinha ali então a sua base toda e o seu escritório na mesma residência. A criança não tinha onde ficar, não havia babás que conseguiam cuidar dela. Pelo fato da empresa estar falindo e eles terem que trabalhar em diversos horários, a criança sempre acompanhava, de vez em quando à noite e outras vezes até mesmo de madrugada. Por conta disso, houve algumas denúncias e os pais perderam a guarda das crianças. Mas agora vem a questão de tudo. Já parou para pensar que no fundo, a mãe fez de tudo pelo amor à filha e que as leis estabelecidas que, pelo que tudo indica, não beneficiavam essa família, tiraram a guarda da criança ao invés de dar um recurso melhor? Bom, isso aí é um assunto muito polêmico e que, graças a Deus, chegou ao final. A criança, até o presente momento, não apresentou nenhum problema psicológico pelo que passou, nem muito menos algum trauma. Só que perder uma família e viver com outra, acredito que não seja nada fácil. E o detalhe mais impressionante é que desde 2019 até fevereiro de 2022, ela não teve vida social, não brincou com crianças e quase não teve contato com ninguém. Mas graças a Deus, agora ela pode ter a sua família e conviver com sua irmã. Mas e aí, o que você achou dessa história? Você conhecia essa história? Sabia destes detalhes? Bom, deixa aí a sua opinião. E se gosta de mais conteúdos assim, nesse tipo, já tá ligado. Um forte abraço do Baixinho e até um próximo vídeo. Fui!